muito bem. E nós estamos ao vivo nesse momento, linkados aqui com a presidenciável ou pré-candidata à presidência da República, a primeira mulher na corrida presidencial, uma corrida de homens no Brasil, né? E que essa figura tem se destacado. Ela foi apresentada pelo MDB como pré-candidata à presidência da República. A senadora aqui por Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, se destacou durante a CPI da Covid, está ao vivo conosco. Primeiramente, senadora, obrigado pela oportunidade de poder conversar e de trazer um pouco de informação aqui para a audiência da Blink 102. Bom dia. Tá, imagina, o prazer é meu, já há um tempo que estamos combinando, tentar conversar e nunca deu certo. Cumprimentá-lo em seu nome, cumprimentar toda a equipe da Blink 102 e todos os ouvintes desta manhã chuvosa. Lembrando que nós estamos em multiplataforma, então você vê a senadora e a ouve ao mesmo tempo. É a blink102.com.br em multiplataforma, trazendo essa sincronia de áudio a você que nos acompanha. Senadora, primeiramente, o que representa para a senhora essa pré-candidatura à presidência da República, né? A senhora que se formou lá em Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois fez mestrado na PUC, é filha de Rames Tebet, que foi uma grande figura nacional da política, foi presidente do Senado, inclusive. E o que representa isso para a pessoa Simone Tebet e para a política Simone Tebet? Feita essa pergunta ainda, e olha que eu já fiz bastante entrevista. Acima de tudo, significa ter coragem para fazer o que muitas pessoas falam assim: nossa, mas seu mandato termina o ano que vem, você poderia vir do estado de Mato Grosso do Sul concorrendo a algum cargo, a própria reeleição. Mas você citou meu saudoso pai, e você o conheceu. Eu aprendi com meu pai que há sempre dois caminhos na vida: o caminho fácil e o caminho que é certo. Imagina, eu conversando há um ano com o meu partido, em plena crise, o Brasil nunca passou tanta férias, tanta desigualdade, né? O Brasil nunca esteve tão desalentado, onde as pessoas nem mais procuram emprego, porque na cabeça delas não adianta levantar da cama porque não vão encontrar emprego. Isso é uma realidade no Brasil. Graças a Deus, em Mato Grosso do Sul, a situação é um pouco mais confortável, mas no momento em que 5 milhões de crianças dormem todos os dias com fome, não são números, fechem os olhos e imagine 5 milhões de crianças dormindo com fome todos os dias. Então, nesse momento de tanta crise, tanta dificuldade, o Brasil acordando agora, depois dessa pandemia, sem saber para que rumo, para que lado, nós temos uma eleição onde você mesmo disse, não tem nenhuma mulher pré-candidata. Então, meu partido vem conversado comigo há um ano, tem conversado sobre o meu nome ser o único dentro do partido que teria condições de elevar esse debate, a gente poder colocar o que nós pensamos sobre o Brasil, sobre o futuro, quais saídas para essas crises que atingem principalmente a população mais carente, que o Brasil precisa. Eu dizer, não, eu vou por um projeto pessoal, não vou colocar o país à frente daquilo que é do meu interesse, jamais faria isso. Então, acho que significa isso, Tatá, ter coragem de fazer o que é certo. Senadora, a gente tem um Brasil polarizado, né, com a figura do Bolsonaro e do Lula, e eu queria tentar perceber e analisar esse cenário macro e contar com a sua ajuda, né, porque uma pré-análise até que superficial de uma situação como essa, o que aconteceu juridicamente, a senhora é um ser jurídico na sua formação, vai poder talvez me trazer uma luz. Nós tivemos a figura do Lula recentemente, né, numa empreitada jurídica absurda e histórica, preso. Agora, numa outra empreitada jurídica histórica, protagonizada principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, o Lula está livre e é pré-candidato, fazendo esse antagonismo com o Bolsonaro, seu rival, e que hoje representam aí os dois essa briga de polaridades entre esquerda e direita. Agora, a pergunta: o Lula pré-candidato, isso é manobra de uma elite
de holdings, de caciques jurídicos, de homens da toga de alto poder, o que justifica? Ou ele realmente é um injustiçado? Eu estou trazendo tudo isso porque a senhora tem um grande desafio, né? Que é justamente apresentar essa terceira via, né? Uma terceira via equilibrada, uma terceira via que pudesse fazer o encontro entre essas ideias e a partir daí um progresso e um desenvolvimento maior para o país. A sua pergunta é isso. Uma das razões da terceira via do Centro Democrático, todos nós estamos colocando o bloco na rua, independentemente do partido. Eu acho que realmente esse centro não pode ter nome, nem sobrenome, nem rosto. Todos têm que colocar o bloco na rua, tem que se lançar candidatos e a partir de abril ver se há uma convergência, podemos caminhar juntos para dar alternativa para a população brasileira. Nem voltarmos ao muito menos ficarmos com o presente. Não é possível. O Brasil dessa dimensão, com tantos partidos políticos, com uma classe política tão plural, darmos à população brasileira apenas duas opções. Ou vocês voltem ao passado, um passado de alguns acertos, mas de muitos erros, ou que é um presente que representa retrocesso, que brinca com a democracia, com as instituições democráticas e que virou as costas para a população brasileira no momento que mais a população brasileira mais precisou. Eu faço um rápido parênteses aqui, Tatá, porque eu entrei tão indignada, eu entrei assim, tão dolorida com a dor das pessoas e saí tão indignada. Um presidente que não acreditava na pandemia, que saía de motocicleta por aí, foi incapaz de entrar num hospital para ver um paciente, para abraçar um ente querido, né, esses mais de 615 mil mortos. É uma das razões porque o Centro Democrático coloca. E aí, respondendo a sua pergunta, realmente fica... Essa pergunta faz e com total razão, né? Se o o ex-presidente Lula, afinal, era inocente, porque levou tanto tempo para a justiça chegar a essa conclusão? Infelizmente, na justiça, isso precisa ser revisto pelos códigos de processo, especialmente Código de Processo Penal, né? Você tem uma série de brechas que permite muitas vezes você retardar o processo e começar tudo. Vamos lá, o presidente da República foi isso que fez, conseguiu retardar o processo e os processos começaram tudo de novo, de uma forma bem objetiva, para não cansar quem está nos ouvindo. Se aproveitaram de alguns excessos da Lava Jato, sim, houve alguns excessos na Lava Jato. Vamos lembrar que a Lava Jato existe no Brasil inteiro, que é a justiça feita por alguns núcleos do Ministério Público e do Judiciário, em relação a não só a pública, mas a alguns governadores, prefeitos e tudo mais, aproveitaram alguns excessos, algumas brechas da lei, para falar assim, não, o presidente Lula precisa de justiça comum, uma justiça federal, começar processos todos de novo. E com isso ele se tornou novamente elegível. De qualquer forma, independente da justiça, eu acredito principalmente que no caminho da política, a brasileira vai ter a capacidade de analisar com muita sabedoria, que é a chamada sabedoria, e ela mesma vai saber e dar essa resposta que você acabou de me perguntar. Eu, particularmente, confio na Lava Jato, sei que houve excessos, mas realmente também não compreendo, porque o Supremo demorou demais para dar uma decisão. Lembrando que diversas vezes o próprio Supremo dizia, não, o processo está certo, a justiça é aqui, o competente é no Supremo. E lá no final disse, não é aqui, houve excesso, anula tudo, começa tudo de novo. Cabeça do eleitor, a cabeça do cidadão brasileiro, que não tem informação jurídica, fica nessa confusão. De qualquer forma, o pleito está aí, o ex-presidente pode ser candidato e a terceira via quer combater isso. Nem voltar ao passado, muito menos continuar no futuro. Que a população tenha perspectiva, nem ficar no presente, que a população tenha perspectiva de futuro, possa escolher aquele candidato, aquela candidata que mais tenha condições de resolver os seus problemas. O problema maior é o da desigualdade, da falta de emprego e principalmente que a gente possa ter a partir daí qualidade nos serviços públicos. A senhora deve conversar essa semana com o João Dória. Vocês marcaram um encontro para discutir 2022. O que se pretende conversar nesse encontro, senadora? Existe essa possibilidade de uma parceria?
entre a senhora e João Dória, ou porque alguns cogitam essa questão? O PSDB, como o MDB, como União Brasil, que era o antigo DEM com o PSL, agora unido, todos esses partidos lançaram pré-candidatos com um único propósito: nós temos um pacto a favor do Brasil. O que nos interessa não é necessariamente chegar no poder, mas o que nos interessa é acabar com essa polarização esquerda-direita que faz com que a gente caminhe para os lados e não caminhe para frente. O mundo saiu da pandemia muito melhor do que entrou, os números da economia mostram isso. Não é o que acontece no Brasil. E não acontece no Brasil porque as pessoas esqueceram do que realmente importa. Ficam nas redes sociais só xingando quem não pensa igual, só fortalecendo esse discurso de ódio, né? Quem tem ódio no coração, quem pratica o mal ou quem fica instigando esses tipos de maledicências, não permite que o Brasil chegue a lugar nenhum. Então, nós temos um pacto a favor do Brasil, todos os partidos. Então, nós vamos estar conversando não só com o PSDB, mas com a União Brasil, com o PSD de Dado, que também está com uma pré-candidatura, com o Cidadania. Começa agora a fase de diálogo, mas o diálogo sempre republicano. Por enquanto, todos são pré-candidatos. Eu sou pré-candidata à presidência da República. Não cogito nesse momento falar de vice. Quero levar a todos os cantos desse Brasil a voz feminina do que a mãe, do que a mulher, do que a cidadã pensa desse momento. Porque, assim, numa frase que eu tenho para mim, muita verdade: a dor de uma mãe é a dor de todas as mães. Nós que temos filhos sabemos, gente, o quanto nos dói, e quanto dói também no coração de outras mães, o filho que passa fome, o filho que está doente, o filho que está desempregado. Então, não é possível, num país de 200 brasileiros, onde a maioria da população é mulher, não temos uma candidatura de uma mulher. Isso me tocou, eu tive que tomar essa decisão muito difícil, mas muito importante da minha vida. Ser a voz feminina falando pelas mulheres brasileiras numa campanha presidencial. Mas vamos estar dialogando com o João Dória, como vamos estar dialogando com todos os candidatos. Senadora, qual é a sua proposta? E a gente sabe, a senhora acabou de falar sobre a questão da fome, da empregabilidade, né, de um país que desacelerou economicamente. Quais seriam os trabalhos a serem realizados mais urgentemente no país e como fazer isso, na sua opinião? Me perguntaram assim, o que você vai colocar na sua equipe como ministro da Economia, né, para estar falando de economia na sua campanha. Eu falei que essa não é a primeira preocupação. Depois da pandemia, nós temos que reduzir. Que Brasil é esse, depois de 615 mil mortes, com uma inflação que nós nunca imaginamos voltar na casa de 2 dígitos, onde a população brasileira ou compra o botijão de arroz e feijão para dentro da sua casa, não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Um Brasil que saiu tão machucado desse processo. O que o Brasil está pensando, o que o Brasil quer? Então, o primeiro passo, nós temos uma equipe que apresente um plano. Eu sei o que precisa ser feito para o país. Política há 20 anos. Nesse momento, nós precisamos de 2 situações, né? Cortar o excesso da máquina pública e também arrecadar de forma igualitária. Não é possível que quem dinheiro pague tão pouco imposto e quem ganha tão pouco pague tanto imposto. Então, é urgente antes e paralela a elas, imediatamente acabar com a fila do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, para dar o de comer. Então, aquilo que precisa ser feito no primeiro dia, aquilo que precisa ser feito a médio prazo durante os meses e aquilo que precisa ser feito a longo prazo. A longo prazo, começando desde o primeiro dia, e é importante, isso só leva uma geração, 10 anos para se mudar, é imediatamente um país grandioso não se faz sem uma educação de qualidade. Então, assim, é uma série de situações que precisam ser feitas e podem ser feitas logo no primeiro dia. No primeiro dia, o presidente da República tem que entregar uma reforma tributária justa, que faça com que a população brasileira pague, mas também o governo consiga arrecadar para prestar serviços de qualidade. No primeiro dia, o compromisso é de zerar a fila de quem precisa de R$400 de Auxílio Brasil, que é o que vai ser chamado agora, para poder minimamente sobreviver. Mas um programa com porta de saída, né, Tatá? Em que as pessoas possam saber que vão receber a qualificação para imediatamente, assim que possível, serem inseridos no mercado de trabalho.
aquilo que vai ser feito a médio prazo e a longo prazo. Isso a gente vai discutir na campanha. Eu dei aula durante 12 anos sobre administração pública, sobre direito administrativo, aliado a esses 20 anos, prefeita, reeleita prefeita, vice-governadora, fui secretária de governo também aqui no estado, senadora da República, sendo a primeira mulher em tantas coisas, né? Fui a primeira mulher vice-governadora, a primeira mulher presidente da comissão mais importante, a primeira mulher que teve a coragem de enfrentar em 200 anos de história a presidência do Senado. Hoje eu sou a primeira mulher líder da bancada feminina, já tendo sido a primeira mulher presidente da comissão mista de combate à violência contra a mulher. Tudo isso, assim, me dá a sensação que eu tenho muito a colaborar, muito o que dizer e muito o que somar nesse momento de tanta dor, de tantos retrocessos, onde as minorias são atacadas, onde a gente nunca imaginou viver um momento em que estamos vivendo. Senadora, eu queria lhe fazer uma pergunta pontual e que, para nós, nesse momento, ela é crucial, importante. Petrobras, né? A senhora, como presidente da República, teria que tipo de política em relação à Petrobras, que hoje tem uma plataforma com capacidade para atender 80% da nossa demanda e mesmo assim entrega um valor exorbitante e que vem sacrificando o nosso povo? A senhora mexeria nessa tal de PPI, o preço por paridade internacional da Petrobras? Bom, primeiro com a pergunta mais importante, né? Preciso fortalecer a Petrobras e não querer privatizar a Petrobras. Você imagine, se nós que produzimos 80% do combustível que usamos, utilizando o dólar, acabamos dolarizando o preço do combustível, a ponto de toda vez que o barril sobe lá, e o câmbio brasileiro, o real é desvalorizado, e o aumento acontece, o aumento do dólar, como aqui já chegando à casa dos R$6, faz com que a gasolina fique nesse preço em que as pessoas não conseguem mais combustível na sua moto para ir trabalhar. Se ela, sendo estatal, sendo do povo brasileiro, já não consegue baixar o preço, imagina se você privatiza a Petrobras e coloca na mão de empresários, que obviamente é direito deles, visa o lucro. Então, começa por uma questão de fortalecer a estatal. E segundo, obviamente, você não pode, sendo uma estatal energética, não pode ser diforme, ou seja, diferente do resto do mundo. Mas você tem problemas que são seus e você tem soluções dentro da sua própria casa. Está sendo muito bem feito dentro do Congresso Nacional, ninguém é dono da verdade, não se pode dizer o que vai se fazer hoje, faltando um ano da eleição, mas é sim possível se criar um fundo, dar o nome se quiser, fundo soberano, não importa o nome que se dê, para que possa, nesses momentos em que o dólar está alto e, consequentemente, a gasolina sobe, é quase como um subsídio, mas não é subsídio, porque essa palavra é uma palavra muito complicada dentro da economia, porque depois essa conta é paga lá na frente, mas é um fundo, que esse fundo vai compensar que esse preço não chegue na bomba. E ele pode durar 6 meses, ele pode durar 8 meses, ele pode durar um tempo necessário para cobrir até o momento da estabilidade da moeda, até o momento da estabilidade econômica. Há saídas. O importante é o seguinte, a culpa não é só dos governos de estado, por conta do ICMS, que sim, podem ser revistos com uma compensação para os estados. A culpa não é só da Petrobras, é um conjunto, sem dúvida nenhuma, precisam ser revistas. Esse é um ponto que nós não podemos, por mais difícil que seja, não é fácil a solução, que nós não podemos chegar no dia 1º sem uma solução. Esta é uma das alternativas. Há inúmeras outras, o tempo às vezes não nos permite conversar sobre isso, mas a Petrobras é muito grande, mas nós não podemos esquecer, ela é do povo brasileiro. Em sendo do povo brasileiro, antes de servir a quem quer servir a sociedade brasileira. Tem os acionistas que precisam sim dos seus lucros, afinal, parte das ações hoje estão na iniciativa privada, lembrando que grande parte dessas ações estão na mão de ex-funcionários e funcionários da Petrobras, pensionistas, aposentados que têm as suas ações lá. Isso precisa ser visto. Só que ao lado disso, no equilíbrio, nós temos que ver que a maioria da população brasileira paga o preço. E um preço muito alto e um preço inadmissível. Quando a gasolina sobe,
tudo sobe. O arroz, o feijão, a gente fala só de quem tem moto, quem tem carro, mas não é verdade. Tudo sobe porque, infelizmente, no Brasil, a gente optou pelo modal, o pior modal, que é o modal rodoviário para transportar a nossa matéria-prima, os nossos alimentos, a nossa cesta básica, tudo que consumimos. Na realidade, enquanto nós não tivermos um sistema de logística, como acontece nos Estados Unidos e na Europa, em que você tem grande parte da produção e do brinquedo que chega na casa das nossas crianças, passando pelo alimento, a roupa, o sapato, pelo sistema de ferrovias, reféns, por exemplo, do petróleo, dessa carga onerosa que é o transporte mais caro do Brasil, que é e o menos seguro, que é o rodoviário. A senhora faria essa mudança? Isso precisa ser discutido, sem dúvida, que qualquer presidente da República, quando sentar dia 1º de janeiro de 2023, vai ter que ter, já de imediato, a resposta para a população brasileira. A senhora trouxe essa questão, quero só lembrar que a questão das refinarias, que fazem o refino desse petróleo, ficam a maioria no exterior, sendo que as refinarias brasileiras são pouco utilizadas. Fica só essa sugestão como mais um assunto a ser debatido, porque isso, obviamente, se você faz o refino na tua casa, você vende mais barato para tua casa. É bastante lógico isso, mas como a gente depende das roads internacionais e dessa pressão comercial, acaba indo para fora e revendendo para nós por um preço absurdo. Senadora, a gente está entrando nos minutos finais da nossa entrevista. Eu queria que a senhora, como a primeira pré-candidata à presidência da República, a primeira mulher pré-candidata à presidência da República, nesse universo da política presidencial muito masculinizado e diria até machista, né? É um desafio duplo, né? E daqui para frente, quais serão as suas estratégias para conseguir pontuar como essa terceira via que nós teríamos como opção no Brasil e nas eleições de 2022? Tatá é conhecida no Brasil, apesar de termos tido muita visibilidade na CPI, da população que não nos conhece. Eu tenho, pelas pesquisas, o que me torna diferente é o fato de ser uma das pré-candidatas, se não for a pré-candidata com menos rejeição. Os que pontuam hoje na frente têm uma rejeição muito grande, já bate o teto, né? Eu estou me fazendo conhecida e onde vou, tenho tido uma boa aceitação, rodar o Brasil, colocar o bloco na rua e falar a verdade. Eu quero ser a porta-voz das mulheres nesse processo, o que as mulheres querem para o Brasil do amanhã, o que as mulheres exigem dos próximos. Então, o fato de ser a única pré-candidata mulher, não ser ainda conhecida, tem o seu lado ruim nesse momento, seu lado muito positivo. Você falou aí do mundo político que é machista, é verdade. Isso é uma coisa que eu fiquei muito feliz na CPI. Aliás, foram duas. Primeiro, a CPI colocou vacina no braço. Se não fosse a CPI, podem falar o que for, eu estava lá dentro, acreditem no que eu estou dizendo. O governo ia atrasar ainda muito mais a compra dessas vacinas. Ele só acelerou e só comprou porque nós exigimos 24 horas por dia na frente de uma televisão. E segundo, foi mostrar como a mulher faz diferença na política. A bancada feminina foi brilhante, não tinha ataques a quem quer que seja séria. Nós trabalhamos dia e noite para poder fazer um bom serviço. E aí fica aqui, assim, meu coração nesse final de ano, já desejando um Feliz Natal para todos, que Deus possa iluminar as nossas famílias, que nós possamos ter paz, não só na ceia do nosso Natal, mas lembrar o que tudo isso significa, que o nascimento de Cristo possa fazer renascer no nosso coração a paz. Eu gostaria só de lembrar que as mulheres tiveram um protagonismo tal que por onde eu ando eu vejo isso, Tatá. As pessoas falam assim, eu me senti representada. Quando eu digo eu me senti representada, eu falo com a mulher no chão da fábrica, da comerciária, da comerciante, da professora, da profissional liberal, da dona de casa e da mãe. Não é que elas se sentiram empoderadas, as pessoas falam, a mulher quer poder, não é isso. Né? Nós sentimos protagonistas da nossa própria história, né? Como um ser que temos a contribuir ao lado dos homens. Isso foi importante. Outro dia, se me permitir na brincadeira,
conversando com uma jovem, e eu estava em Três Lagoas, no evento da feira, ela falou, eu preciso tirar uma foto com você, porque a nossa geração agora, ela fez assim, ó, eu me senti empoderada, eu achei muito bonitinho esse gesto delas, no sentido assim, eu sinto que eu tenho voz, eu sinto que eu posso falar, que eu posso expressar aquilo que me pede. Então, só isso já valeu o trabalho que nós fizemos na CPI. Senadora Simone Tebet aqui nas grandes questões do Café com Blink nessa segunda-feira, trazendo um pouco do conhecimento político, da sua análise sobre o país, sobre a sua pré-candidatura à presidência da República. Senadora, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz de entrevistá-la, porque como a senhora se referiu, eu conheci o seu pai e foi numa ocasião, eu até gravei isso agora no story, coloquei lá na minha rede social, porque eu ia entrevistá-la e eu me lembrei que numa palestra na UCDB seu pai estava falando, estava discursando, enfim, e eu observei uma fala muito contundente e aquilo me chamou a atenção, jovem, eu tinha uns 19 anos. No final da palestra eu fui até ele e disse, eu gostaria de aprender, eu gostaria de falar como o senhor fala. E ele disse, anota esse telefone, me liga na segunda-feira. Eu falei, cara, vai atender nada, né? Eu liguei, ele atendeu e a partir daí eu fui em 4 reuniões na sua casa. E você provavelmente estava lá fazendo faculdade no Rio de Janeiro, sei lá, mas eu tive na mesa com autoridades ali que eu jamais sonharia, e oportunidade. Então eu digo, grande é aquele que olha para o pequeno, grande é aquele que oferece legado e oportunidade de legado, e você é uma representante desse legado do teu pai, e eu fico feliz por ver o quão ele contribuiu para a política nacional, entregando uma filha de alta performance, de alta qualidade. Você é uma das figuras políticas mais expressivas e importantes, nacionalmente dizendo, na minha avaliação como jornalista. E para nós aqui ter uma pré-candidata à presidência da República em Mato Grosso do Sul é uma honra, é um prazer, é uma alegria imensa. Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui conosco no Café com Blink, Simone. De alguma forma o mundo é isso, né? É um elo. Você de alguma forma aprendeu com meu pai e eu com você. E você sabe por que eu estou dizendo isso. Nos bastidores acabamos de falar sobre que de alguma forma, né, tocou sua vida, e eu vou ler com carinho toda vez que tiver alguma mensagem ali, vou lembrar de você e depois vou trocar sobre o livro que vou ler. Espero que possa também contribuir com a minha vida espiritual. Fiquem com Deus, um Feliz Natal para todos, que nós possamos realmente ter paz. É isso que eu desejo para o coração de cada brasileiro, cada mato-grossense. Obrigada pelo carinho, Tatá. Muito bem, conversamos aí então com a senadora Simone Tebet, pré-candidata à presidência da República pelo MDB. A gente vai ficando por aqui no Grandes Questões do Café com Blink. O café tem sequência em multiplataforma pela Blink 102.com.